que Jesus, sim, foi um ser extraterreno que veio e aqui esteve, trazendo todo o seu conhecimento por ser o governador do orbe e veio com missão. Mas o processo de adentrar nas esferas espirituais para trabalhar como encarnado, ele sempre vai, em cada estágio, ter uma nova encarnação. Uma nova encarnação. Porque ele não consegue chegar de um lugar e acoplar na matéria. Ele precisa começar a moldar seu perispírito degrau por degrau até o ponto de densificar a sua energia ao ponto de suportar uma matéria densa que é o mundo de provas e expiações. E uma vez desacoplado através do desencarne, ele passa para o nosso ao redor, que é o mundo espiritual, que é o mundo que nós vivemos. Então ele não é mais um ser extraterreno. É um ser terreno. Já está morando aqui há um bom tempo. Já ganhou cidadania. Já é um cidadão terreno, né? Terreno. Então, essas coisas. Essas confusões que a gente tem muito. No instante que a gente começar a compreender isso, a gente vai ver que é uma grande fraternidade. Nós vivemos numa grande fraternidade. Então, pouco importa a origem. Pouco importa. O que a gente precisa realmente é fazer com que a carta da Princesa Isabel esteja em nós. Que a liberdade seja a tônica de tudo. Porque a gente precisa soltar os nossos escravos. Nós precisamos alforriá-los. E nós precisamos nos alforriar. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine e abençoe a todos vocês. Saudações energética. Trazemos uma vez mais no mundo espiritual. Boa noite a todos. O trabalho de hoje se destina a cirurgias espirituais. Claro que o período em que se passa junto a mim e ao corpo físico de Jordelei é muito curto, é muito pequeno. Mas por ser rápido e pequeno não quer dizer que não seja cuidado com todo zelo e com todo carinho. Muito dos processos das cirurgias espirituais já ocorreram enquanto estávamos aqui conversando. É neste momento da assembleia doutrinária, como se chama nas casas espíritas, é que ocorre grande parte do tratamento espiritual. Porque a palavra é a única que tem o poder de libertar. Às vezes, acreditamos que uma terapia individualizada, possa ser o melhor caminho. Porém, a coletiva é muito mais profunda, porque ela abraça todos. E abraçando todos, a nossa energia se molda, se transforma, e então conseguimos libertar. Não privamos a nossa dor e a nossa alegria de nossos irmãos. Compartilhamos com eles. E tudo que é compartilhado tem força menor para a dor e força maior para a luz. Os processos que ocorrerão serão muito simples, porque eles serão apenas lugares pontuais. Por vezes, acreditamos que a nossa dor está sobre a coluna, sobre algum órgão específico. E Lázaro vai trabalhar apenas um ponto muito distante de onde está o foco da minha dor. Isso não quer dizer que eu não tenha trabalhado aquele ponto da dor. Mas quer dizer também que eu estou te preparando para que logo mais, quando você descansar, eu estar na sua casa para continuar o trabalho enquanto você vai dormir. Muitos dos atendimentos, eles não podem ser realizados apenas no âmbito físico. Eles necessitam de todo o equipamento que tem nos hospitais astrais. Então, fique seguro, visitaremos a ti e a todos aqueles que você mentalizar, independente da distância. Porque o trabalho começou quando
raiou o primeiro raio de sol no horizonte, terminará quando surgir de novo o primeiro raio de sol no horizonte. Até lá temos muito trabalho a fazer e muitos irmãos a visitar, encarnados e desencarnados. Mas, se porventura, ao amanhecer, você sentir algum desconforto, alguma tonturinha de leve, não se assuste. É apenas alguns reflexos que poderão ocorrer, assim como leves e pequenos sangramentos, que poderão ocorrer amanhã nas primeiras horas da manhã. Todo o trabalho que aqui é realizado, ele não elimina o contato e o convívio com seu médico, com o tratamento convencional e muito menos a diminuição de medicação. Trabalhamos em conjunto para que você melhore mais rápido. Apenas isso. Compreendido? Sim. Então vamos ao trabalho, que os seus ouvidos já estão cansados de tanta fala. Perguntei ao mentor Lázaro sobre os animais, sobre se alimentar dos animais, sobre a vida e a evolução dos animais. Alimentação vegetariana, alimentação carnívora, frente à nossa evolução humana. E perguntei o que acontece com os animais que são abatidos para virar alimento da humanidade. Também perguntei se é possível existir um animal, um ser que não tenha espírito. Aonde existir vida, há um ser. O ser é que gera vida. A embalagem do ser é como o ser se manifesta naquele momento, pelo seu estado evolutivo. Agora, respondendo em relação aos animais, precisamos ter consciência de uma única ponto. Nós estamos para eles assim como os anjos estão para nós. Mas hoje se fala muito sobre o processo do abate espiritual. Precisamos compreender que no mundo de provas e expiações ainda existem espíritos que estão no seu processo primário de evolução. Porque o mundo de provas e expiações também abriga espíritos primitivos. Então, tudo na natureza se cumpre uma função. Claro que chegará o momento em que o ser humano não necessitará mais de outra vida para poder alimentar-se, saciar. Mas nesse processo ao qual nos encontramos hoje, ainda compreendemos a necessidade por hábitos, por milênios e milênios, convivendo com esse hábito. Todo o processo que gera um desencarne, ele traz um aprendizado para aquele espírito, mesmo que pequeno, mesmo que seja para um abatedouro. Ali se tem o possível aprendizado. Aprendizado de N partes, meus queridos filhos. Não olhando apenas para o olhar do nosso irmão bezerro, bezerra, cordeiro, cordeira, vaca, boi, frango, e aí, reticências. Mas também para todos aqueles irmãos espirituais que estão por trás de todo esse processo, que se alimentam da energia vital que sai desses irmãos. Quando pensamos em energias densas, então automaticamente nos remetemos aos abatedouros. Porque ali o processo de vampirismo é gigantesco. Porque a energia viva disponível a todos. Claro que isso gera responsabilidade sobre as nossas ações, nossas escolhas, mas isso não te faz ser mais feliz ou menos feliz numa vida posterior. Hoje, é muito importante a revolução que se tem de conhecimentos em relação ao amor e ao respeito à vida como vida, independente de ser hominal ou animal. Mas precisamos lembrar, acima de tudo, que para a evolução nossa é preferível um ser carnívoro que
transborde amor do que um ser vegetariano que destile veneno. A transformação que ainda precisamos fazer é muito maior do que os nossos hábitos alimentares. Se bem que os nossos hábitos alimentares estão relacionados a tudo. Mas precisamos não mais agir como leões. Precisamos não mais agir como tiranossauros. Precisamos não mais agir como lebres ou serpentes. Precisamos usar a razão e o bom senso, a qual galgamos muitas e muitas reencarnações nos abatedouros, nas perseguições nas savanas, no trabalho da proliferação através das bactérias. Sim, já fizemos tudo isso. Também já sofremos impiedosamente sermos mastigados pelos nossos irmãos herbívoros. Assim como sofremos por demais no processo da transformação do minério. Falamos de um processo que galgamos e aqui chegamos. E que hoje, por galgar todo esse caminho, encontramos a racionalidade a nosso serviço. Mas não foi um presente, foi uma conquista. Caminhamos, construímos, galgamos. Fomos merecedores, somos merecedores da razão, do bom senso. Porém, por estarmos afastados do Evangelho libertador, e quando me refiro ao Evangelho, não falo a obra publicada, mas a sua ação. Como não somos ainda portadores e praticantes do Evangelho, ainda nos refugiamos no primitivismo ao qual vivemos. E olha que Jesus foi sábio ao dizer que não importa o que entra pela boca, mas o que sai dela. Devemos sim lutar e transformar para que tudo isso um dia termine. Mas no instante em que agredirmos emocionalmente, verbalmente, um irmão que não se alimente de carne ou um irmão que se alimente de carne, estamos perdendo a razão. E estamos entrando nas nossas faixas mais primitivas, que é a do conflito, que é a do abate. E todo conflito e abate encontramos a presa e o predador. Quando vamos fazer uma infusão de ervas numa água, já se cogitou o mal que estamos fazendo àqueles seres vivos que estamos arrancando para colocar na água e aromatizar a nossa água? Mas, mentor Lázaro, agora você pegou pesado. Então, estamos falando de seres vivos. A mesma vida que habita ali, em um estágio diferente, está nos cristais, nas pedras, nos minerais. Meu querido filho, você precisa compreender que o que nós estamos levantando aqui não é uma conduta de como agir, mas um conceito de como é a vida. Compreende? Em nenhum momento estamos nós aqui falando sobre proibições. Muito pelo contrário. Estamos abordando uma forma de vida. Eu estou apresentando a vocês as formas de vida que carregamos em nosso planeta. Perguntei ao mentor Lázaro sobre os cristais, porque eu dou o curso de cristais.
e nos cursos utilizamos as pedras para terapias, para tratamentos de diversas questões. Porém, fui visitar um local onde são extraídos os cristais, lá em Iraí, onde eu posso deixar o vídeo na recomendação. E fiquei surpreso com a agressividade feita na natureza para a remoção desses cristais. Pensei então que não seria adequado vender os cristais, porque as pessoas que fazem o curso de cristais sempre querem comprar os kits de cristais com os cristais. E eu pensei, será que é certo vender estes kits? Será que não estamos prejudicando a natureza? E perguntei então para o mentor qual a visão dele. E o canal vende cristais, digamos. Não se preocupe com o seu canal nem com os cristais que você vende. O que gera ganância em alguém gera luz em outro. Se você se privar de trabalhar com a luz pelo receio da ganância de outro, você nunca sairá do lugar. Se pensarmos que todo o símbolo que carregamos, católicos principalmente, que carregam como amuleto de proteção em seu pescoço, que é o crucifixo, saber que através daquele crucifixo nós estamos ainda sangrando o corpo físico, o qual temporariamente abrigou nosso amado Mestre. Estamos, de uma certa forma, fazendo reviver em nós a dor, a aflição, o processo, o martírio que levou até chegar o processo da crucificação. Estamos incutindo espiritualmente a dor em nós e revivendo uma dor que já é 2 vezes milenar. Mas a nossa fé, através do pequeno amuleto, pode curar. Nós vamos nos ater à dor, ao sangue ou à cura. O processo é o mesmo. Quando vamos fazer uma infusão de ervas numa água, já se cogitou o mal que estamos fazendo àqueles seres vivos que estamos arrancando para colocar na água e aromatizar a nossa água? Mas, mentor Lázaro, agora você pegou pesado. Então, estamos falando de seres vivos. A mesma vida que habita ali, em um estágio diferente, está nos cristais, nas pedras, nos minerais. Então nós podemos agora nos reportarmos a um outro ser que viveu entre nós, chamado Francisco de Assis, que conversava com os animais, mas também conversava com as plantas e com os minerais. Então, quando ele fazia o uso das ervas medicinais, ele conversava com elas, pedia permissão para lhe tirar e aí fazer o trabalho que é necessário. Continuo não determinando regras e normas, apenas falando de um nível de compreensão que um ser chegou. Temos muito que caminhar. Mas nesse momento, meus queridos filhos, se nos preocuparmos demais com as plantas que devemos, com a extração dos minerais, talvez uma humanidade toda será privada de seus benefícios, que poderão vir pelas suas mãos. Não a distratores, mas as de manipuladores da força, do amor e da energia. Porque nós ainda estamos sujeitos ao mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações convivemos com os diferentes reinos da vida. E estes reinos são para que nós possamos crescer, aprender, evoluir. Então, os minerais aqui estão para nos auxiliar no progresso. E com a sua extração, ocorre a lapidação deles, que acabam fazendo as transformações para que eles mudem sua forma de mineral e comecem a adentrar ao reino vegetal.
E com o processo da lapidação do vegetal, começa a chegar à forma, assim, de ser uma transição para o mundo animal. E assim sucessivamente. Falamos de reinos, falamos de evolução. Foi perguntado sobre a astrologia, se ainda temos muito a descobrir dentro da astrologia, ou se a astrologia realmente é um reflexo interno nosso. Eis que a resposta me surpreende muito mais do que eu imaginava. No universo, temos todas as respostas. Ainda temos muito que aprender sobre astrologia, minha querida. Sobre astronomia, sobre inúmeras coisas. Diria que conseguimos agora, apesar do conhecimento mais avançado que se possa ter, desvendado o buraco de uma fechadura. No universo, encontramos todas as respostas, todas. Chegará um dia em que o ser humano conseguirá, através de microscópios ainda mais potentes, e talvez até pela sua percepção extrasensorial que se desenvolverá nos próximos anos, através da grande sensibilidade que começará a vibrar em torno dos nossos corpos, de ver que a mesma constelação, o mesmo céu, o mesmo universo que está montado durante o nosso nascimento se estrutura da forma muito semelhante dentro de nós mesmos, através das células, através dos corpos dos seres. Nós somos um espelho do universo interno. Por isso o universo gera tanta curiosidade. Por isso galgamos o conhecer. O grande problema é que nos perdemos no grande e esquecemos do pequeno. E olha que o pequeno é infinito. Mas sim, temos muitas respostas, muitas, e ainda virão muito mais nos próximos anos, minha querida. O universo que está dentro de vocês, ele precisa muito ser desbravado. E sabe quem serão os extraterrenos para este universo? Nós mesmos. Vocês mesmos. Porque o universo a ser desbravado somos nós. O Marte que precisamos conhecer está dentro de nós. O Júpiter que precisamos compreender está dentro de nós. O lado negro da Lua que precisamos desbravar está muito mais dentro de nós. E se falarmos do planeta X, do Hercóbos, do planeta Chupão e reticências com os nomes, então encontraremos muito da energia densa e primitiva desse planeta, apenas ao ver nossos gestos e nossas ações. E aí veremos que sua órbita, sim, está muito perto do planeta que nós vivemos. E o amor no nosso sistema, minha querida, usando seu exemplo, poderíamos dizer que é o nosso Sol, a nossa estrela da vida, que alguns salva e que outros mata. Como assim, mentor? Coloca uma minhoca no Sol. A mesma estrela que faz criar vitamina em ti, mata nosso irmão. Mas não só ela, mentor, porque eu sei que câncer de pele também é um problema. É, minha querida filha. E vão, porque faz bem, de forma moderada. Mais alguma pergunta? Já estão me chamando para o trabalho. Foi perguntado ao mentor Lázaro como podemos nos aproximar mais da consciência de uma forma mais prática, da grande consciência do eu superior que somos, de uma forma mais prática. Excelente pergunta, meu irmão. Muitas vezes somos questionados de qual é a missão que seres humanos trazem ao reencarnar. Não é uma nem duas vezes que eu já fui questionado sobre isso. Mentor, você que sabe, qual é a minha missão? A missão do ser humano, meu querido filho, é sair desse estado parasita que se encontra.
nós passamos um pequeno hiato de tempo, que às vezes dura dias, meses, anos ou décadas, mas é um hiato de tempo. E esse hiato ele vem apenas para que, adormecidos na matéria densa, possamos despertar. O reencarnar é como a explosão de uma dinamite em uma mina de cristais. Ela serve apenas para desagrupar e então nós possamos agrupá-la novamente. Isto é um processo reencarnatório. Claro, sem o barulho da explosão. Porém, quando chegamos aqui, nos damos conta do quão difícil é essa tarefa. Porque somos envolvidos e abraçados. Não estou de costas para ninguém, né? Não. Somos abraçados pelo véu do esquecimento. O mesmo véu que nos liberta, nos aprisiona. E então esquecemos de tudo o que foi preparado e dito para este momento tão sublime em que caminharemos aparentemente sós. Diante de tantas distrações, como o amor, como o trabalho, como a dor, como a aflição, como a ansiedade, como a doença, como a alegria, como a vaidade, como o orgulho. Muitas e muitas lutas internas, que fazem muitas vezes com que nós possamos não enxergar ao nosso redor. O trabalho mais simples, mas o mais custoso, consequentemente, com maior resultado, é aquele que nos leva à mansuetude, que nos leva a sermos calmos, independente do conflito, que nos levamos a ter esperança mesmo diante da guerra iminente. Aquele que nos leva a compreender que tudo que aqui se apresenta não é nosso, é temporariamente emprestado. E falo desde o amor até os pais, filhos, irmãos, esposos e esposas. Esse trabalho é aquilo que chamamos de evangelização. É quando nos libertamos e compreendemos que nós somos um todo. E neste todo existe o envolvimento com o trabalho. É envolvimento, não abrigar-se no trabalho. Mostra que temos um envolvimento com o nosso irmão, mas não se apropriar dele. Compreendemos que necessitamos dos bens materiais para prover alguns certos confortos. E nem falamos apenas de confortos, de necessidades básicas. Mas nos prendemos a ele. Quando evangelizados, faremos tudo igual, mas as importâncias mudarão. Porque nos importaremos mais com a quantidade de vezes que os nossos olhos olharem o belo. E o belo, muitas vezes, está até num ser que sofre, mas que mostra que sua dor é menor do que o seu amor. Então conseguiremos ver. Conseguiremos ver, então, que mesmo o belo de tudo que nos cerca pode ser feio, porque o belo não está na criação, mas está em como olhamos para a criação. Quando chegarmos a esse estágio, meu querido filho, então não precisaremos mais das rodas reencarnatórias. Pode ser com estalar de dedos no amanhã.
ou pode ser no retorno incessante até que o amanhã chegue. Mas tudo será um hiato de tempo. Se pudesse resumir tudo em uma frase, como vocês acham que seria essa frase? Uma palavra não dá pra ser? Pode ser. Amor? Resumiria, mas também poderia ser viva. Também poderia ser perdoe-se. Também poderíamos usar o sorria, mas também podemos pensar com duas frases. Se olharmos apenas para o passado, sofreremos por não caminhar, porque ficaremos parados. Se olharmos apenas para o futuro, nunca chegaremos, porque nunca saímos do lugar. O passado é a história, o futuro é o passo que tu dá hoje. Então, apenas se reconstrua todos os dias e diga, hoje, apenas hoje, serei muito melhor do que fui ontem. E no dia seguinte repita essa frase. Então você vai ver que o burbúrio ao teu redor não terá mais tanto volume. Se alguma pergunta não ficar bem compreendida ou respondida, refaça-o quantas vezes necessário for. Escuto muito hoje, porque uma vez mais a sociedade está se separando. Há um tempo atrás, dividiam-se no Ocidente em castas, como no Oriente. Então nós tínhamos os católicos, os evangélicos, os luteranos. Resumindo, fora as demais formas de conhecimento. Hoje encontramos, depois surgiu os espíritas, em menor número, que não tinha a ideia alguma de transformar-se numa divisão, e torna-se uma divisão. Então, diante de todo esse conflito, surge uma nova geração. Porque é mais fácil vestir-se com o manto do universalista. Enquanto nós pensarmos em categorias às quais estaremos colocados, nós estaremos mais separados do que unidos. No planeta, hoje tem irmãos que trabalham de terno, outros de bermuda, outros sobre uma bicicleta, outros sobre uma motocicleta, outros sobre veículos, outros andando nos veículos. Mas nenhum deles deixam de ser trabalhadores. Por que ainda separamos as religiões? Por que ainda nos classificamos em ordens diferentes? Se quando no fundo apenas existe uma única coisa, amor. E quando existir o amor pleno em nós, não falaremos mais de Deus nem de Jesus. Porque não precisará falar, porque Ele estará em tudo. Nem de religiões. A religião é uma invenção humana. Por mais que a sua origem de letras seja religare. Se é para religar, religar com o quê? Conosco mesmo. Porque o universo a ser desbravado somos nós. O Marte que precisamos conhecer está dentro de nós. O Júpiter que precisamos compreender está dentro de nós. O lado negro da Lua que precisamos desbravar está muito mais dentro de nós. E se falarmos do planeta X, do Hercóbus, do planeta Chupão e reticências com os nomes, então encontraremos muito da energia densa e primitiva desse planeta apenas ao ver nossos gestos, nossas ações. E aí veremos que sua órbita, sim, está muito perto do planeta que nós vivemos.
E o amor no nosso sistema, minha querida, usando seu exemplo, poderíamos dizer que é o nosso sol, a nossa estrela da vida, que alguns salva e que outros mata. Como assim, mentor? Coloca uma minhoca no sol. A mesma estrela que faz criar vitamina em ti, mata nosso irmão. Mas não só ela, mentor, porque eu sei que câncer de pele também é um problema. Minha querida filha. E vão, porque faz bem, de forma moderada. Mais alguma pergunta? Já estão me chamando para o trabalho.